Olá, meus amigos, tudo certo? Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vocês sabem que eu sempre tive bastante dificuldade e eu acho que até não é muito correto a gente responder perguntas tão complexas num tempo de 15 segundos, né? Isso aí é um verdadeiro desafio. E eu garanto que boa parte de vocês aí que tem essas dúvidas, que encaminharam esses questionamentos, né? Querem alguma coisa muito mais completa, numa resposta muito mais legal do que uma respostinha de 15 segundos onde a gente não tem tempo de falar praticamente nada. Vá um pouco mais de informação a respeito dessas perguntas que os nossos seguidores nos encaminharam hoje no nosso quadro do Pergunte para o seu Andrologista. E até, eventualmente, se algum de vocês tiver alguma dúvida a mais, hoje eu sempre seleciono 5 perguntas, né, para o nosso quadro de sexta-feira do Pergunta para o seu Andrologista. São sempre 5 perguntas. Eu vou abordar essas 5 perguntas aqui comigo agora, mas eventualmente, se for surgindo algum outro questionamento, a gente tendo um pouco de tempo, a gente pode ir conversando. Eu tenho aí um tempinho para a gente poder abrir esse questionamento. Tá? Foi muito legal. Então, a primeira pergunta de hoje, do nosso seguidor, é: entre as técnicas de correção de curvatura peniana com enxerto e plicatura, qual você mais utiliza? Então, as curvaturas penianas, elas são divididas em 2 tipos principais de curvaturas. Então, existem as curvaturas penianas congênitas, que são aquelas curvaturas onde o paciente tem a curvatura desde sempre. Então, é uma curvatura congênita. O paciente ele nasce com a curvatura. Então, essas curvaturas elas já são notadas desde o início das atividades sexuais. Geralmente são curvaturas ventrais, né? O que acontece nessas curvaturas, boa parte das vezes, né, é que essa curvatura ela acaba sendo um desenvolvimento anormal do pênis do paciente. Então, ao contrário da doença de Peyronie, que é outro tipo de curvatura, a curvatura congênita, o tamanho do pênis do paciente geralmente é um tamanho bastante adequado. E nesses casos a gente acaba utilizando praticamente em todas as vezes as plicaturas, porque são procedimentos onde a gente consegue prever melhor como é que vai ficar o aspecto final da curvatura do paciente, e esse tipo de técnica não afeta a questão da ereção, né? Ao contrário das outras técnicas que a gente pode empregar, por exemplo, as técnicas de enxerto, que foi a pergunta desse nosso seguidor, sendo que nas técnicas de enxerto, dependendo do tamanho do enxerto e dependendo da função erétil prévia do paciente, ele tem uma grande chance de evoluir com uma disfunção erétil no pós-operatório. Existem alguns estudos que mostram que nas técnicas de enxerto, dependendo do tamanho do enxerto, o índice de disfunção erétil pode chegar em até 35% ou 45% das vezes. Então, respondendo então, depende de qual a etiologia, se é uma curvatura congênita ou se é uma curvatura adquirida, depende muito também do tamanho peniano, do quanto que esse paciente vai perder de tamanho peniano, caso ele tenha, caso a gente opte por uma cirurgia de plicatura, né? Como é que é a função erétil prévia? Se o paciente tem uma curvatura muito grave, uma curvatura de mais do que 60, 90 graus, e ele tem um tamanho de pênis pequeno, se a gente for fazer uma correção com plicatura, o pênis ele corre risco de ficar muito pequeno. Então a gente faz a técnica do enxerto, na técnica do enxerto ele perde um pouco menos de tamanho, né? E naqueles casos onde existem as curvaturas, que são curvaturas onde a gente tem uma curvatura peniana, a gente tem a dificuldade do intercurso sexual e o paciente tem uma disfunção erétil associada, aí a gente não vai usar nem plicatura e às vezes usa enxerto. Então a gente vai colocar uma prótese peniana. Então a prótese peniana ela vai restaurar a rigidez peniana e dependendo do tamanho peniano a gente pode associar essa prótese com um enxerto ou sem um enxerto, né? Então é mais ou menos isso aí que a gente tem as técnicas de plicatura, tem as técnicas de enxerto, as técnicas de prótese e as técnicas de prótese com enxerto. Então essas são as opções terapêuticas que nós temos diante das curvaturas penianas. Logicamente, a gente só vai operar
aquele paciente com uma curvatura peniana sintomática. Então o paciente precisa ter uma disfunção sexual para a gente indicar uma cirurgia. Eventualmente, curvaturas penianas que não sejam curvaturas muito grandes, curvaturas que não sejam clinicamente significativas, boa parte das vezes a gente acaba nem fazendo nenhum tipo de cirurgia. Então é mais ou menos isso aí que a gente queria falar a respeito da pergunta do nosso primeiro seguidor aí que mandou a pergunta para a gente. Nossa segunda pergunta, vamos falar um pouquinho a respeito de infertilidade masculina. Doutor, o que é quando tem baixa motilidade, baixa vitalidade e baixa morfologia? É grave? Então, eu acho que esse nosso seguidor ele quis se expressar a respeito de alterações do espermograma. Então, essas são alterações de espermograma. Então, uma baixa contagem quando o paciente tem abaixo de 15 milhões de espermatozoides por ml, a baixa vitalidade, onde tem menos do que 32% de espermatozoides com morfologia. E baixa morfologia é quando tem uma morfologia estrita de Kruger de menos de 4%. Então essas são todas alterações de espermograma. Existem algumas alterações que são mais graves, existem outras alterações que são menos graves. Em geral, quando nós temos alterações dos 3 parâmetros seminais, vale a pena fazer uma investigação. Então, provavelmente tem algum fator etiológico. Às vezes a gente descobre o fator, às vezes não descobre. Então, vamos investigar se esse paciente não tem uma varicocele, vamos investigar como é que está a questão hormonal, vamos investigar como é que estão os seus fatores e os seus hábitos de vida, se o paciente está com sobrepeso, se ele tem feito uma atividade física, como é que está a qualidade de vida desse paciente, como é que está a alimentação, ver se ele não é tabagista, se ele não usa nenhum tipo de droga. A gente sabe que drogas como a maconha, a cocaína, o crack influenciam bastante negativamente aí a qualidade seminal. E mesmo o álcool em altas quantidades, ele também costuma prejudicar. Inclusive o álcool, a gente tem aí a orientação de todos os pacientes que eventualmente vão fazer um tratamento com reprodução assistida. A gente sempre recomenda que esses pacientes não usem bebida alcoólica num período de até 45 dias antes do tratamento, né? Existem alguns estudos que mostram que o uso abusivo de bebida alcoólica previamente ao tratamento de reprodução assistida pode afetar negativamente o sucesso do tratamento de reprodução assistida. Então, dependendo da alteração seminal, geralmente quando temos os três fatores, a quantidade, então a concentração, a morfologia e a motilidade, vale a pena fazer uma investigação bastante cuidadosa. E sempre quando for fazer a investigação da parte masculina, é recomendado que se procure um urologista que tenha experiência na seara da reprodução assistida, na seara da infertilidade. A gente sabe que assim como todas as outras especialidades, a urologia ela não é diferente, né? Então existem aqueles urologistas que são mais especializados em cálculos urinários, existem os uro-oncologistas, que nossos colegas que tratam os cânceres urológicos, existem os uroginecologistas que tratam dos problemas de ordem de disfunção, de incontinência urinária, de distopias, né, da parte genital das nossas pacientes, e assim como existem os andrologistas, que são os urologistas mais especializados na questão da fertilidade masculina e também nas disfunções sexuais. Então nós acabamos tendo a nossa parte profissional mais dedicada a isso aí, e querendo ou não, quem mais faz e quem mais estuda acaba tendo um pouco mais de experiência e tendo bons resultados. Então é importante que nas investigações de infertilidade, um urologista especializado na infertilidade talvez seja o urologista que tenha um pouco mais não vou dizer de gabarito, mas que tenha um pouco mais de experiência e consiga trazer talvez uma investigação mais interessante. Lembrando que todos nós urologistas, nós temos formação e nós somos plenamente capacitados
em investigar e também em tratar problemas com infertilidade, né? Mas quem trata exclusivamente uma coisa acaba fazendo talvez um pouco melhor do que o outro, né? Então eu não sei. Eu tenho esse viés também que eu trato muito essa questão da infertilidade, disfunção sexual, então a gente está um pouco mais afeito a poder prestar um atendimento mais interessante. Terceira pergunta bastante interessante, o priapismo. Quem de vocês já ouviu falar num problema chamado priapismo? O priapismo, o que é? É uma ereção involuntária, sem associação com desejo sexual, que dura mais do que 4 horas, e é uma ereção que se torna uma ereção dolorosa. O priapismo, ele nada tem a ver com desejo, com excitação, geralmente não é associado à atividade sexual, e ela é uma alteração. Boa parte das vezes uma alteração hematológica, né, que leva o paciente a ter uma ereção mais prolongada. Acontece que essas ereções mais prolongadas, o sangue ficando muito tempo dentro do pênis, esse sangue que inicialmente ele é oxigenado, né? Então ele vai perdendo a oxigenação, ele vai ficando um sangue venoso, e esse sangue venoso sob pressão, sem oxigênio no interior, ele vai prejudicando a nutrição arterial, ela vai prejudicando o aporte de oxigênio dos sinusoides, dos músculos lisos do interior do pênis, e isso vai fazendo com que o pênis necrose por dentro, né? Então a gente sabe que o priapismo, quando ele dura, quanto mais tempo tem de priapismo, mais a chance o paciente tem de desenvolver uma disfunção erétil, sendo que o priapismo é uma das principais e uma das mais importantes urgências urológicas, né? Então os pacientes que têm priapismo, eles não podem esperar marcar uma consulta com o urologista na semana que vem ou na outra para ver qual que é o problema. Priapismo é uma urgência. Tem uma ereção que dura mais do que 4 horas, que não está associado com desejo sexual, que começa a doer, corre para o pronto-socorro que precisa tratar na hora. Os priapismos com mais de 24 a 36 horas, primeiro que eles são muito mais difíceis de a gente fazer um tratamento que reverta, e os priapismos com mais de 36 horas de evolução têm uma chance muito, muito, muito grande de evoluírem com disfunção erétil depois. Tanto que uma das condutas que os urologistas adotam, que é uma conduta que, apesar de ser uma conduta discutível, é uma conduta que tem embasamento, e um embasamento bastante forte na literatura, naquele paciente que está com mais de 36 horas de priapismo, então está com uma ereção dolorosa, mais do que 36 horas, não baixou, não tratou, tem indicação de colocar prótese peniana. Por quê? Porque depois que o pênis baixar, o que vai acontecer? Ele não vai levantar depois de volta. Provavelmente não vai mais levantar. Porque toda aquela musculatura lisa do interior do corpo cavernoso, que em última análise é a parte viva, a parte que faz a ereção acontecer, ela necrosa. E aí, num segundo momento, o que vai acontecer? Essa musculatura lisa ela não vai conseguir relaxar para fazer um mecanismo de veno-oclusão. Então, uma das condutas, priapismo mais de 36 horas, é a colocação de uma prótese peniana. Então, respondendo à pergunta, o priapismo costuma causar sequelas permanentes? Sim, especialmente quando é um priapismo mais do que 24 a 36 horas. Tem priapismo? Corre para o pronto-socorro. Né? Especialmente pronto-socorro de algum hospital grande que tenha sobreaviso de urologia, o urologista vai lá, vai fazer o tratamento, e quanto menor o intervalo de priapismo que o paciente é atendido, mais chance a gente tem de reverter o priapismo. Geralmente os priapismos com mais de 24 a 36 horas são priapismos difíceis de reverter. A gente vai lá, faz uma lavagem do corpo cavernoso, faz uma aplicação de medicações, faz todo um tratamento e frequentemente o priapismo volta. Então, o priapismo é uma urgência, precisa de um tratamento rápido, não dá para marcar com o urologista para a semana seguinte, não. Então, isso a respeito do priapismo. Quarta pergunta, a pornografia pode contribuir para a disfunção erétil, visto que é uma explosão de neurotransmissores a curto prazo? A pornografia ela é uma ficção.
né? Ela é uma obra de ficção, não é uma relação sexual de verdade, né? São atores que estão lá. Então é a gente achar que o ator pornográfico, que a atriz pornográfica, realmente aquilo é uma relação sexual de verdade. E não é. É a gente que é a mesma coisa que a gente acreditar de a gente ver o filme do Super-Homem, o filme do Batman, o filme do Indiana Jones e achar que aquilo é verdade. Não é verdade, aquilo lá é uma mentira. O que acontece é que muitos pacientes acabam vendo, muitos casais acabam vendo aquilo e acham que aquilo é normal. E quer ter o mesmo desempenho em casa, ou com a namorada, ou com a parceira, ou com o parceiro, que os atores estão tendo no filme. Isso não existe, pessoal. Isso não consegue. Você querer se comparar com uma atriz pornográfica, você querer se comparar com uma atriz pornográfica, é uma grande injustiça com você mesmo, né? E sendo que, e a gente tem que levar em consideração também que o estímulo visual, o estímulo auditivo, e tudo aquilo que é feito, porque é uma obra de ficção, feita para a gente querer ficar vendo aquele vídeo, né? Então a gente acaba tendo estímulo demais, né? E boa parte das relações sexuais a gente acaba não tendo um estímulo tão forte igual o estímulo que um filme pornográfico acaba trazendo pra gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes isso acaba afetando o ciclo de resposta sexual, a questão do desejo, da excitação. Então é assim, com relação assim, uma possível alteração da função sexual da pessoa que está vendo o filme por conta de uma explosão de neurotransmissor, eu acredito até que não. Mas se a pessoa achar que aquilo é uma verdade e trazer aquilo e querer ter o mesmo desempenho de uma atriz e de um ator, não vai dar certo. Então, os filmes pornográficos, na minha opinião, eles são, boa parte das vezes, inclusive, deletérios para a nossa atividade sexual e para a nossa impressão do que é verdade e o que é mentira, né? Então, essa mesma coisa que você vê lá o Indiana Jones lá na década de 80, ver o Harrison Ford fazer tudo. Eu sei que eu já sou um pouco mais de idade, por parte de vocês aí talvez nunca tenham visto o filme do Indiana Jones, mas assim, é uma trilogia bastante interessante, um filme que eu até recomendo que vocês vejam. Mas eu olhar lá o Harrison Ford da década de 80 e querer fazer as mesmas coisas que ele fazia naquela época, hoje em dia não vai dar certo. Eu vou me machucar, não vai dar certo e eu não vou conseguir fazer o que ele fazia. E a última pergunta é: quais são os principais fatores que influem na reversão da vasectomia? Então é assim, o paciente que é vasectomizado e, porventura, o casal resolve ter mais um filho, ou então, eventualmente, está num novo relacionamento, um relacionamento onde a nova parceira não tem filhos e ela deseja ter filhos, então esse paciente que foi submetido a uma vasectomia, ele obrigatoriamente vai ter que passar por um procedimento, né? Sendo esse procedimento ou então uma reversão da vasectomia ou então um procedimento de punção do epidídimo para o tratamento com fertilização, né? Uma fertilização com a técnica de ICSI, que é aquela técnica mais avançada, que é da injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Com relação à reversão da vasectomia, ela é uma cirurgia muito mais delicada do que a vasectomia. Por quê? Porque o caninho, que é o ducto deferente, que traz os espermatozoides do testículo até a próstata, ele tem mais ou menos de 1 a 2 milímetros de diâmetro. E a parte interna, que é a parte da luz desse caninho deferente, ele tem mais ou menos 10 a 15% dessa circunferência, né? Então ele é extremamente delicado, né? Tanto que nessa cirurgia a gente faz com auxílio de microscópio, fio microcirúrgico, material de microcirurgia, né? Então é bastante importante. Então, o que vai influenciar no sucesso e no insucesso do procedimento, né? Então, uma chance maior ou menor de dar certo. Isso já é bem estabelecido na literatura. Então, os principais fatores do sucesso: primeiro, técnica microcirúrgica. Reversão de vasectomia sem uso de microscópio intraoperatório não é uma coisa aceita atualmente. Então precisa fazer com microscópio cirúrgico, né? Não existe razão lógica para não fazer uma reversão de vasectomia com microscópio. Segunda coisa, não é só microscópio.
é microscópio e material microcirúrgico. E, geralmente os materiais de microcirurgia que os hospitais disponibilizam para os médicos são materiais que andam na mão de todo mundo, às vezes não são materiais dos mais adequados, tanto que os microcirurgiões, né, então os cirurgiões que têm esse treinamento de microcirurgia, frequentemente têm um material próprio. Né, que nem, por exemplo, o meu material de microcirurgia é um material de microcirurgia que é meu. Quem usa o material sou só eu. Por quê? Porque dependendo do tipo de manuseio desse material, esse material é um material muito delicado. Então é um material que, se você não manuseia do modo adequado, ele vai quebrar, depois ele não vai conseguir pegar direito a agulha, ele vai dar problema, ele vai precisar de manutenção. Então o material de microcirurgia, geralmente é material de cirurgia, ele é muito importante, é um material que é do próprio cirurgião, o cirurgião leva esse material, é um material que o microcirurgião ele está acostumado a usar. O tamanho das pinças é diferente, então tem tamanhos menores, tamanhos maiores, dependendo da mão do cirurgião, as pinças são maiores e menores. Então, o material de microcirurgia, então, que o cirurgião usa, vai trazer para a gente uma qualidade maior ou uma qualidade menor da qualidade da nossa cirurgia. Então, o segundo ponto é material de microcirurgia. Né? Então, isso é importante. E terceiro ponto é a experiência do cirurgião. Né? Tudo que a gente faz mais vezes, a gente acaba fazendo melhor. Então, o médico que faz lá uma reversão de vasectomia por ano, por exemplo, né? Ele vai acabar tendo talvez menos experiência, ele vai acabar tendo menos contato com esse tipo de situação, né? E vai acabar perdendo habilidade. Já aquele cirurgião que tem experiência em microcirurgia, que tem uma rotina da realização de microcirurgias, que tem bagagem, né? Aquele cirurgião que já faz microcirurgia, técnicas microcirúrgicas há 5, 10, 15, 20 anos, né? Então esse é o terceiro principal fator do sucesso da reversão de vasectomia, a experiência do cirurgião. Então, primeira coisa, usar microscópio. Segunda coisa, o material que você usa. Terceira coisa, a experiência que você tem. E quarta coisa, o fio. O fio é muito importante. O microcirurgião ele tem que estar acostumado com o fio que ele usa. Né? Então, por exemplo, você simplesmente ir lá numa clínica, usar o fio que a clínica disponibiliza, às vezes você não tem muito contato com esse fio. Todo mundo que já fez uma reversão de vasectomia, todos os colegas aí, sabem que é muito importante a agulha. Você tem que saber qual agulha que você está manuseando. A agulha é uma agulha muito delicada, dependendo de como que você passa. Dependendo de como que você passa essa agulha ela pode entortar, ela pode ficar ruim. E a gente não pode reutilizar a agulha muitas vezes. Por quê? Cada vez que a gente passa a agulha vai ficando mais cega. E ficando a agulha mais cega, o ponto vai ficando pior, a anatomose não vai ficando legal, vai ficar torcida, e aí também talvez a gente não tenha um resultado que a gente espera, que é ter o espermatozoide no pós-operatório da reversão da vasectomia e fazer com que esse casal engravide. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho mais esses nossos seguidores que fizeram essas perguntas, tá bom? E eu queria agradecer a todos vocês aí pelo todo o carinho que tem tido com a gente, de encaminhar as perguntas, de todas boa parte das vezes aí as pessoas acabam mandando elogios pra gente, incentivando esse nosso trabalho aqui na rede social, que eu acho que é bastante importante essa aproximação entre nós profissionais e vocês, nossos pacientes, eventualmente colegas, às vezes colegas de outras especialidades. Muito obrigado também a todos os colegas, tanto urologistas quanto de outras especialidades que todos os dias nos referenciam pacientes, que nos encaminham os seus pacientes, que colocam a sua confiança e a confiança dos seus pacientes no nosso serviço. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana a todos e fiquem todos muito bem.